Empatia, organão da arte curado de Samuel Hahnemann, organão comentado. Assim, enquanto a maioria dos médicos da velha escola em geral, imitando os esforços curativos da natureza bruta entregue a si mesmo, punham em prática o seu bel prazer, semelhantes derivações supostamente proveitosas, quanto alguma indicação idealizada por sua mente os levava a isso, outros, que se compenetravam em um objetivo ainda mais alto, punham-se diligentemente a favorecer os esforços de autoajuda que a força vital logo evidenciava nos casos de doença que consistem em evacuações e metástases antagonistas. Evitando ainda tais derivações e evacuações a fim de auxiliá-la, acreditando que, com esse procedimento prejudicial, agir como Dulce Nutra, podendo honrar-se com o título de Ministri Naturae. O primeiro asterisco é tudo tendo por guia a natureza e servidores da natureza. Agir para recuperar a saúde de uma pessoa é uma coisa muito delicada, muito difícil, e às vezes as pessoas não entendem todo o procedimento que tem que ser feito para que ela possa recuperar a saúde, inclusive ela tem que fazer. E aí ela quer do profissional de saúde, seja ele qual for, uma mágica. E quanto mais você tiver... Bom, aí deixa para lá. Para realmente a pessoa conseguir saúde, é um conjunto de fatores que ela tem que tomar, que ela tem que fazer. Imagine naquela época do Hahnemann, quando os recursos eram pequenos para ambos os lados, o que passava uma pessoa quando não tinha homeopatia para se tratar. Porque os recursos eram poucos. E já a homeopatia ela oferece, desde aquela época, e naquela época muito melhor ação, eu entendo, ações, resultados práticos muito bons que recuperam a nossa saúde, que nos dá mais condições de viver de uma forma mais saudável. Então, a gente não vai entrar aqui dos ataques que ele fazia à alopatia, mostrando para vocês que a alopatia naquela época era muito incipiente, tinha pouquíssimos recursos, e a homeopatia, tanto lá quanto cá, tem muitas opções para nos ajudar a recuperar a saúde. Precisamos entender como ela funciona. A solução em qualquer adoecimento é o tratamento que atinja a causa sutil, que sempre será uma disfunção energética nos corpos sutis, devido à existência de energias deletérias, causadas pelas mais variadas situações, conforme descrevemos no capítulo 3.4.6, Formas de Adoecimento do livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Nesse livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente descreve muitos padrões de adoecimento, muitas formas que existem de adoecimento, extremamente importantes para o entendimento da homeopatia e das ações da homeopatia. Pelo fato, então, a disfunção energética é o ponto culminante para o tratamento. Pelo fato de, nas doenças crônicas, as evacuações do doente, organizadas pela natureza quase sempre, fazem-se sentir pelo alívio, embora efêmero, de um estado doloroso, paralisias, câimbras, etc., a velha escola, ao oferecer, manter e mesmo ativar tais evacuações, considera-as como verdadeiro caminho para a cura das doenças. Para curar as doenças. Para curar as doenças, precisa-se de um conjunto de tratamento, segundo a homeopatia nos ensina, que leve, primeiramente, à melhoria do estado mental e emocional da pessoa. Aí, com isso, a pessoa vai melhorando a sua qualidade de vida, vai melhorando a sua qualidade de relacionamento, de entendimento, e automaticamente as doenças vão sumindo. O raciocínio homeopático é totalmente diferente do raciocínio alopático. Portanto, há muita diferença nos tratamentos. Ela deixa de ver, porém, que todas aquelas dejeções e eliminações formam as crises aparentes e normais da natureza, que se entregue a si mesma
produziam as doenças crônicas, sendo que as melhoras ocorridas são apenas paliativas e de curta duração. Então, todo o processo que a gente tem de tratamento, toda a forma que a gente vai fazer os tratamentos, eles são mais voltados para entender a pessoa e fazer a pessoa se entender, e o remédio vai ajudar a pessoa a corrigir-se, até mesmo eticamente e moralmente, em muitos casos, para que ela, mudando o seu padrão mental, as suas doenças desapareçam. Se não mudar o padrão mental, a doença volta e às vezes até agravado. E ocorrem eliminações. Óbvio que tem que ter sempre as eliminações. Portanto, existe a lei de Hering. Mas nós temos que saber como se dá essas eliminações e de que forma a pessoa vai reagir e agir durante as eliminações. Contribuindo tão pouco para a verdadeira cura, que, ao contrário, agrava a doença interna primitiva através do esgotamento de energia e de humores que daí adivinham. Então, quando as pessoas iam se tratar alopaticamente naquela época, devido ao tratamento ser muito agressivo, as pessoas ficavam muito debilitadas, ficavam muito adoecidas. Jamais se viu alguém colocar um doente crônico em condições de saúde duradoura por meio de tais esforços da natureza bruta, e nem curar uma doença crônica através de tais evacuações provocadas pelo organismo. Todo adoecimento crônico ele requer um cuidado especial. Todo adoecimento crônico, a homeopatia vai conseguir reverter de acordo com a energia vital da pessoa, uma série de outros fatores, mas vai sempre melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, mesmo que provoque as mais variadas reações, e a pessoa vai entender, durante essas reações, o que está acontecendo com ela. E, a partir do momento que ela entendeu, todo o tratamento fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo de você lidar. Já no outro sistema, naquela época do Hahnemann, imagine como seriam os recursos que eles usavam. Portanto, o Hahnemann faz severas críticas. Em tais casos, ao contrário, o que acontece sempre é um manifesto agravamento após melhorar, por um curto espaço de tempo, que se torna cada vez mais e mais curto, retornando às penosas crises cada vez mais fortes e mais frequentes, apesar das continuadas evacuações. No interior, as pessoas usam muito purgante para melhorar a crise de bronquite. E conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela vai precisando de mais e mais purgantes. Até hoje ainda existe isso. A sabedoria popular age assim e traz bastante alívio. Portanto, a pessoa vai continuando com aquele adoecimento interno. E quando ele toma homeopatia, a bronquite desaparece. Assim também, quando a natureza entrega a si mesma as ocorrências de um mal crônico, que ameaçam a vida, só sabe ajudar-se através da ocorrência de sintomas locais externos, a fim de apartar o perigo das partes indispensáveis à vida, conduzindo-o para estruturas menos importantes à vida através das metástases. Tais procedimentos da força vital, enérgica, porém desviada de razão, é incapaz de reflexão e de critério, torna incalculável uma verdadeira ajuda ou cura. São meras paliativas suspensões efêmeras do padecimento interno, com desperdício de uma grande parte de humores e força, sem a mínima diminuição do mal original e que, sem um genuíno tratamento homeopático, podem, quando muito, retardar o declínio inevitável. Toda doença crônica não tem tratamento em nenhum outro método de tratamento que não seja homeopatia. Então, sempre que você vai fazer algum tratamento de uma doença crônica fora da homeopatia, você sofrerá os efeitos colaterais daquelas substâncias que você usa. E na homeopatia, se a pessoa que for tratar você souber, ela vai conseguir te dar, no mínimo, melhor qualidade de vida. E tampouco através das provocadas artificialmente. Então, quando a pessoa tem um problema crônico, ele sempre vai estar apresentando algumas características, e dentro dessas características precisa ser observado quais os principais sintomas mentais, para que a gente possa, então,
ter condições de atender a pessoa, de ajudar a pessoa a melhorar a sua saúde. E já na homeopatia, sempre vai ter melhoras. Com relação a isso aqui, quem já se tratou com homeopatia de alguma doença crônica sabe o que significa isso aqui. Quem se tratava de um jeito antes, depois passou a tratar com homeopatia, sabe o que significa isso aqui. Então a homeopatia ela vai sempre trazendo para a gente uma resposta que, por mais contestada que ela seja, uma resposta que agrada a quem a usa e quem entende a forma de ação da homeopatia. E tampouco através das provocadas artificialmente. Então, provocar uma exoneração artificialmente não é uma coisa agradável, não é bom de se sentir. E era muito comum naquela época. Hoje já não é mais assim. Quando o remédio é dado corretamente, o remédio homeopático é dado corretamente, muitas vezes a diarreia é extinta quase que imediatamente, sem ser suprimida, restabelecendo o funcionamento normal do organismo. Então, isso é o que nós precisamos entender, como nós vamos interagir com esses adoecimentos, que forma nós vamos procurar nos tratar para que a gente possa ter saúde. Então, o remédio homeopático, o efeito dele é muito rápido. Inclusive, aquele termo dose homeopática, o tratamento em fazer isso em doses homeopáticas, é totalmente adverso daquilo que a gente conhece como homeopatia. É importante lembrarmos que a natureza do organismo, que é comandada pelo espírito por meio dos corpos sutis, tende a pôr para fora o que lhe faz mal. Mas é de uma forma descontrolada e às vezes excessiva. Então, o nosso organismo, tudo aquilo que nos faz mal, ele dá o sinal. Então, se nós estamos com muita culpa, dá um problema de bronquite, dá pneumonia, tuberculose e outras coisas mais. Mas sempre de forma descontrolada. Se você não tomar uma atitude para controlar aquilo, a nossa energia vital mata o nosso corpo. Então, nós temos que tomar o remédio que ajude a jogar para fora, ajude a eliminar esses adoecimentos, ajude a tirar esses adoecimentos que estão nos fazendo mal. Portanto, o remédio homeopático deve proporcionar a ajuda aos corpos sutis para cumprirem sua função sem provocar as debilitações que normalmente ocorrem nas eliminações naturais. É importante lembrarmos que a natureza do organismo, que é comandada pelo espírito por meio dos corpos sutis, tende a pôr para fora o que lhe faz mal, mas é de uma forma descontrolada e às vezes até excessiva. No caso da bronquite, se você não fortalecer seu organismo, você acaba morrendo. Ou a pneumonia, a tuberculose, isso representado por uma culpa. O cerne desses problemas respiratórios é a culpa. A sinusite é o conflito, normalmente com o pai ou com a mãe. Então, todas essas questões relacionadas à saúde, nós teremos sempre um ponto para que a gente tenha que observar onde está o foco. O foco é um problema mental e no emocional. A gente fala problema mental, as pessoas assustam. Portanto, o remédio indicado deve proporcionar a ajuda dos corpos sutis para cumprirem a sua função sem provocar as debilitações que normalmente ocorrem nas eliminações naturais. Então, como a gente viu aqui, o espírito tem que eliminar aquilo que está no corpo sutil fazendo mal para ele. E ele vai tirar por algum órgão correspondente àquele conflito central que o perispírito está carregando. A partir de então, nós vamos então fazer o quê? Observar o remédio que corresponda àquele sintoma mental da pessoa, aquele sintoma emocional da pessoa e tratá-la. O problema físico desaparece. Simples assim. Isso acontece devido à capacidade do remédio homeopático escolhido fortalecer os corpos sutis, possibilitando a eliminação das energias deletérias de forma mais natural e sem debilitar o organismo. Quando você toma um remédio homeopático, a sua secreção que está lá no pulmão, no caso do bronquite, vai sair, mas seu organismo não vai se debilitar. Você vai ter que assoar o nariz, vai ter que escarrar um pouquinho, aquele adoecimento vai saindo, vai diminuindo, vai sendo eliminado, e você vai tendo mais saúde. É o papel divino da homeopatia. A homeopatia, ela é extremamente natural e age no nosso psiquismo,
queira ou não entender, aceitar, é assim que ela funciona. As reações após tomar o remédio poderão ser no sentido de aumentar as eliminações físicas, o que é chamado de exoneração, dura alguns dias e depois desaparecem, ou ser eliminadas por uma reação mental-emocional, ou por um pesadelo, ou desaparecem sem nenhuma reação digna de nota. Então, tomou remédio homeopático, está compatível com o seu padrão mental e emocional, aqueles problemas vão desaparecendo naturalmente, vão sendo eliminados naturalmente, e a gente vai adquirindo mais saúde da forma mais compatível com as nossas necessidades evolutivas. Se nós não levarmos em conta a necessidade evolutiva que nós apresentamos, fica difícil entender os mecanismos homeopáticos de tratamento. Então, como que ele vai desaparecer? Por uma reação mental e emocional da pessoa ficar muito nervosa, ficar muito brava, retrabalhando aqueles conceitos na vida dela, um pesadelo que ela tem aquele sonho horroroso, ou então desaparece sem nenhuma reação digna de nota. Assim também como pode ter exoneração física, mas por 1 ou 2 dias, alguma semana, e aquilo depois desaparece. Estas situações constituem-se em uma peculiaridade da homeopatia que varia de pessoa para pessoa e é mais ou menos imperecível, mas que, ao terminar, a pessoa estará se sentindo muito bem, mais saudável e dificilmente volta a apresentar os mesmos sinais físicos anteriormente sentidos. Essa peculiaridade da homeopatia de fazer você retrabalhar conceitos, de te ajudar a eliminar o que te faz mal psiquicamente, é uma característica ímpar da homeopatia. E é exatamente por essa característica que a gente recupera a saúde por muito tempo. Então, quando nós tomamos homeopatia, a gente melhora por muito tempo, porque ela vai na causa psíquica do adoecimento. E as suas reações são inerentes a um ou outra pessoa. Cada um tem a sua reação de acordo com as suas necessidades. Mas quando passa aquela fase, daquele período mais crítico do adoecimento, a pessoa está plena, está melhor, já está melhor, está super saudável, está mais leve, caminha-se melhor durante o seu dia a dia, com menos problemas, e até a parte da intimidade do casal vai melhorar a disposição, vai melhorar a sensação de prazer, e a pessoa passa a ter, logicamente, melhor qualidade de vida. A homeopatia é sempre aquele tratamento que vem trazer para nós a bênção de reencontrarmos-nos conosco mesmos, de procurarmos entender os mecanismos que a vida nos oferece para melhor trabalharmos nossos conceitos e melhor aprimorarmos-nos frente às leis divinas, frente àquilo que a vida nos oferece para a eternidade. Portanto, é um caminho que nós temos que procurar entender, um caminho que nós temos que procurar compreender para que os fatos que acontecem na nossa vida sejam sempre engrandecedores e sejam sempre trazendo para nós condições úteis de sabermos refletir, sabermos entender. Logicamente que aqui na parte da introdução o Hahnemann vai fazendo uma série de comparações, você fala assim, isso não existe mais dentro da alopatia. Lógico, já falamos isso várias vezes que não existe mais. Mas a gente tem que refletir como era lá atrás. E como é hoje, muitos de nós já sabemos.